nós temos um extrato proteico, daí nós marcamos aquele extrato proteico com o EDAI, com o infravermelho. Aí o que eu faço? Eu tenho essa proteína marcada, coloco sobre essa lâmina com aqueles arranjos de anticorpos, e aí o que eu faço com isso? Eu coloco no Odyssey para escaneamento, e aí eu posso analisar a intensidade. E o que significa isso, a intensidade? A intensidade do spot está relacionado com o nível de expressão do que você está estudando. Tá? Então, isso pode ser escaneado, tá? Essa aplicação é muito utilizada e ela pode ser escaneada, o resultado no nosso equipamento. Ok? Ou também seria array de proteína, porém de fase reversa, é o contrário, porque aqui você tem células selecionadas por um laser. Então é um laser, vou falar uma coisa mais simples para vocês. É um laser que apresenta um tampão, tá? Então o que ele vai tirar? Vai remover do tecido aquelas células. Tendo esse tampão de extração ali naquele laser, você vai aplicar sobre aquelas lâminas de nitrocelulose, não anticorpo, mas você vai aplicar aquele lisado de proteínas ali, que eu peguei pelo laser. Então na lâmina, por isso que é de fase reversa, na lâmina eu tenho o lisado de proteína, não tenho anticorpo. Aí o que eu faço? Eu pego, marco o anticorpo, coloco sobre a lâmina de nitrocelulose, e aí eu posso analisar, posso utilizar marcador para quimiluminescência, posso utilizar para fluorescência ou também colorimétrico. Tá? Então uma pincelada do que seria o nosso array de proteína de fase reversa. Tá? Enquanto que um tem a lâmina com anticorpos, o outro tem a lâmina com lisados de proteínas. Então, só para lisados, e aí você tem então, fase reversa, aqui nós temos as proteínas, aqui nós temos os anticorpos. Tá? Como eu já falei, anticorpo primário, você lá, anticorpo secundário, e aí você tem o escaneamento no seu Odyssey. Ok? Bom, qual seria a mais interessante que eu acredito que seja a aplicação? Seria a imagem animal. Tá? Então, o que a gente costuma fazer com a imagem do animal? Nós temos outros equipamentos para isso, mas não utilizando essa tecnologia inovadora, que é o infravermelho. Tá? Mas aqui, o que a gente faz? Nós temos a nossa proteína marcada com a EDAI, injetamos na veia caudal do animal, e aí você tem o alvo específico marcado com aquilo que você injetou, a proteína marcada. Tá? Então, você não há necessidade de sacrificar o animal, você o coloca sobre aquele acessório, o mouse pod, esse acessório preto aqui, no qual tem a finalidade de manter aquele animal aquecido, e além de manter aquele animal aquecido, ele tem a possibilidade aqui de até uma via para anestesiar esse animal. Então é tudo bem completo, bem feito mesmo, para você ter uma análise apropriada. Então você não precisa estar sacrificando o animal para analisar os resultados. Aqui no exemplo tem então tumor na próstata, então eu tenho a proteína EGF marcada, então eu injetei e aí eu tenho essa proteína específica daquele alvo. Tumor subcutâneo detectado com EGF também, e aqui também com 800. Essa imagem dos camundongos foi adquirida 4 dias após a injeção dessa proteína marcada com a EDAI. Tá? Então, para analisar é muito específico, é muito eficiente. Tá? No modelo animal, vamos simplificar o workflow, tá? Mas o que você faria numa análise animal? Tá? Você tem que conjugar a sonda com o EDAI. Então você pega a proteína que você quer e marca com o EDAI. Depois você tem que utilizar a razão proteína marcador. Então, como você vai colocar aquele EDAI naquela proteína, você tem que otimizar isso. Tá? Avalia a especificidade do agente marcado in vitro. Então você utiliza ensaios celulares porque eu preciso provar se a marcação da minha proteína deu certo. Então eu começo in vitro. Tá? Depois eu avalio
o clearance do marcador controle do agente marcado. Então, in vivo. Então, eu utilizo animais saudáveis, nesse caso, injeto e vejo quanto tempo demora para ser distribuído, a biodistribuição. Quanto tempo demora para ser distribuído e quanto tempo demora para ele ser eliminado isso. Então, a gente testa primeiro, antes de realizar o trabalho específico com o animal específico, tá? Então, em suma é isso. Você utiliza o AirDye para você otimizar o seu trabalho com o animal, tá? E ainda confirma a especificidade da sonda, você pode até analisar experimentos de competição. Então, você pode utilizar 2 marcadores e aí você pode analisar a especificidade de um marcador específico que vocês colocaram ali naquele animal. Outra aplicação, imagens de órgãos. Então, eu tenho aplicado aquele marcador com AirDye, aí eu tenho aquele órgão, então eu quero analisar de modo específico alguma proteína. Então, aqui no exemplo eu tenho a EGF e carboxilato, tá? Eu tenho exemplos de intestino, de cérebro, coração, pulmão, pâncreas, rim e fígado de camundongos, tá? Então, eu não quero analisar o todo do animal, então eu posso pegar imagens daqueles órgãos, tá? Tudo relacionado ao meu anticorpo ou à minha proteína marcada, tá? Nós temos também secções teciduais. Então, nós temos, nesse exemplo, aqui à direita, nós temos uma imunomarcação para provar que você também pode utilizar uma imunomarcação e analisar no Watson, ok? E deste lado nós temos receptor dopamina D2, tá? No caso, marcado com 800, né, canal 800, e receptor canabinoide, CB1, com 700. Então você injetou os dois, e aí eu posso analisar a sobreposição das imagens. Então eu apliquei os dois ao mesmo tempo, eu posso aplicar ao mesmo tempo e o software oferece a possibilidade de você analisar os dois ao mesmo tempo. Então aqui eu estou analisando os níveis de alterações da ligação de uma proteína com esses receptores dopamina e canabinoide. Então eu posso estar fazendo também, fazendo essa análise com o Watson, tá? Então são várias as aplicações relacionadas ao equipamento. Outra coisa também, eu sou da citogenética, aí eu quero faço imunoquímica. O que eu posso fazer? Eu posso pegar algumas lâminas, colocar no meu scanner e aí escanear para você analisar todos aqueles cortes, tá? Aquelas secções. E aí eu tenho um exemplo de um único escaneamento, 1h10, e aí você tem todos os detalhes dessas lâminas, né, desses tecidos, e aí as secções de interesse são levadas ao microscópio. Então, além de você poder analisar aquela secção no Watson, né, naquele equipamento, ainda você pode escolher, porque senão, você sabe, né, que seria um trabalho de microscópio muito árduo o trabalho. Então a pessoa coloca primeiro aqui, deixa lá 1 hora escaneando, aí depois escolhe o melhor tecido para ser escaneado, tá? Então você otimiza também o seu trabalho ao microscópio. Aplicações adicionais rapidamente, então são várias, né? Detecção de proteína, então já falei de um gel, 1D, 2D com MASSE, detecção de ácido nucleico, eu posso usar para mobilidade eletroforética, DNA, marcação de DNA. Temos também ELISA, FLISA e ensaios de fator de transcrição. Eu tenho a documentação de gel. Por que eu posso usar o CUMASSE no meu OC? Porque o CUMASSE está relacionado ao canal 700. Então eu coloco lá, habilito o canal 700 e eu consigo então ter um fotodocumentador, tá, da minha análise. Em gel, por que em gel? Tá? No caso do ingel, eu tenho não precisa de transferência nem bloqueio, você não precisa utilizar kits caros, então para que serve o ingel? É ideal para detectar proteínas difíceis de serem transferidas, então você tem uma proteína muito grande ou uma proteína muito pequena,
hidrofóbica e com alterações pós-traducionais, então vai ser bastante difícil para você fazer essa análise. Então você pode colocar diretamente, tá? Mas, logicamente, a detecção se torna qualitativa. Mas se você quiser analisar a presença ou ausência, você pode utilizar também o nosso equipamento. Nós temos então análise, são ensaios de transferência de mobilidade, então eu coloco meu material no gel, tá? Para eletroforese, e aí eu posso analisar a mobilidade do meu material, da minha amostra naquele gel, dependendo do que eu estou analisando, né? Do analisado. Então aqui a gente tem sítios de ligação da STAT 5B, então aqui é uma demonstração do gel, e aí você pode ter a análise da menor intensidade para maior intensidade e vice-versa. Tá? Então nós podemos utilizar também para escanear resultados de ENSA. Ok? Marcador de DNA. Logicamente sensível, tão sensível quanto o brometo. Eu posso utilizar Cyto 60 visualizados no canal 700. Então, claro, eu posso utilizar da concorrência, e também posso utilizar, obviamente, como eu falei, aberta, né, a plataforma. Aí você pode chegar, usar e escanear foto documentada. Ok? Então, é um exemplo do que você poderia fazer também com o Woodsy, além de todas as suas aplicações. Em relação ao software, ele é muito fácil, assim, são várias as ferramentas utilizadas, tá? Você tem, inicialmente, quando a pessoa instalar esse equipamento, tem todo um setor administrativo ali, você faz, antes de iniciar a análise, você tem o diagnóstico sendo realizado. E aí você tem a análise para saber se está o foco correto. Então, e além disso, nós temos as ferramentas. Você pode controlar a imagem, tá? Então esse daqui seria o Scanner Console, que no caso aqui você pode determinar se é membrana, se é placa, tá? Você coloca a sua análise aqui, você coloca todas as características da sua análise, então é muito simples, e aí você pode então indicar o local daquele escaneamento. Então, o escaneamento de uma placa 25 por 25, né, de uma superfície de escaneamento, demora em torno de 1h30. Mas, se eu tenho uma pequena membrana, por exemplo, então eu posso delimitar a membrana para você desperdiçar uns 5 minutos a 10 minutos para você escanear a sua membrana. Tá? Então, ele tem uma interface fácil, você tem o controle da sua imagem. Nós temos a subtração de um possível background. Então, nós temos aqui um botão no qual você aperta e você pode diminuir aquele background e só deixar a sua análise específica. Nós temos também um localizador de bandas. Então, eu tenho no software um meio de localizar aquelas bandas com os meus resultados. Nós temos como identificar um marcador, o tamanho das bandas do marcador, e tudo isso de modo muito fácil, e nós temos várias teclas ali facilitadas assim para vocês acharem muito facilmente. Então, codificação. Aí chega na codificação, nós temos então a quantificação de cada amostra, e é uma quantificação em intensidade. Então nós temos um valor específico, nós temos isso aqui, que é uma tecnologia também, na qual você tem a delimitação do seu material específico, e aqui você pode comparar essa intensidade também com o controle, se possível você tiver. Tá? Então é muito eficaz o resultado. E aí nós temos também um módulo para normalização do INCEL Western. Tá? Então, além de tudo isso, a gente tem também para a normalização do INCEL Western, que é de interesse também de muitos pesquisadores. E análise de pequenos animais. Então, você tem um método de... você mostra para o software o que você quer analisar, se é membrana, gel, placa, e modelo animal, e aí ele tem todas as ferramentas à disposição.
Aqui nós temos também só um exemplo do que seria o high throughput, né? Então eu tenho uma análise de várias placas, até 50 placas ao mesmo tempo. Só para lembrar, nós temos uma detecção com os DAIs e eles podem, nós temos uma lista de compatibilidade no nosso site, tá? Mostrando quais seriam os marcadores específicos para serem utilizados no Odyssey, na família Odyssey. Tá? Então nós temos essa lista à disposição. Quando relacionado à publicação, nós já temos mais de 2.532 publicações relacionadas a esse equipamento. Tá? No nosso site, no site da Lycor.com, nós temos também à disposição todos os artigos científicos relacionados também. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tá? Meus dados, o site é uniscience.com.br, lucila.uniscience.com.br e o meu telefone. Então eu estou à disposição para quaisquer esclarecimento. Tem alguém representante do professor Fábio Forte aqui? Você não é? Então, eu não estaria falando isso se não fosse uma cobrança dele, Lilian. Eu até conversei com ele na segunda-feira, porque ele é o único aqui do IQ que tem esse equipamento. E ele considera o equipamento sendo subutilizado. Então, ele queria uma maior divulgação desse equipamento, projetos, né, parceria para poder utilizar corretamente. E a gente, então, até mesmo se você quer adquirir para ir lá ver o equipamento, e ele tem lá, ele colocou à disposição e foi isso. Era essa a intenção dele, então só queria colocar. Então, falando especificamente do Odyssey, a gente tem um aqui, do IQ, no laboratório do professor Fábio Forte. Perfeito. É aquele Odyssey clássico com acessório para análise de pequenos animais. O mousepad. O dele é o mais completo. Tá? Se alguém tiver mais alguma dúvida, Adriana, pode então. Tá, mas olha, pessoal, então muito obrigada. Então qualquer dúvida relacionada, eu tenho informações em PDF, artigos científicos, então eu estou à disposição para qualquer esclarecimento. Tá bom? E aí, então, estou abrindo para questões, se alguém tem alguma questão relacionada ao equipamento Odyssey. Ok, muito obrigada, então, pessoal.